Olá, eu sou a Lua Valentia e hoje eu vou falar sobre o ingrediente principal da manifestação, que é a alta vibração. Veja bem, até rimou. Manifestação, alta vibração. A nossa vibração é essencial. Mas vamos falar a verdade agora? O nosso entorno muitas vezes tenta nos puxar para baixo. Porque eu gostaria que você visse a vida como um videogame. E você veio aqui com certas configurações de fábricas. E a depender de onde você foi jogado nesse videogame, que é quase, mas nem tanto mundo aberto, porque senão não teríamos fronteiras, imigrações, etc. Dependendo de onde você foi jogado, você pode ter sido mais maltratado que outras pessoas. E é claro que maus tratos, traumas, exclusões, desigualdade social, traumas afetivos, traumas familiares, às vezes físicos, problemas podem te puxar para baixo. Então imagine que você tem o desejo de ser como um monge ou de ser estoico. Eu, pelo menos, amo o estoicismo. E o que é o estoicismo? Não importa o que jogam para você, você está lá quieto, você está lá tranquilo, você está lá feliz. Não importa o que a vida te joga, você é forte como uma pedra, você é forte como o gelo, você não derrete facilmente, porque você simplesmente tem um núcleo bem desenvolvido e você sabe que quase nada vai te afetar. Mas, quando a gente olha para a política, quando a gente olha para o nosso entorno, como eu disse, às vezes a nossa realidade, que nós chamamos de realidade, que nós coletivamente convencionamos enquanto um aspecto social, pode realmente nos deixar triste, para baixo, até mesmo deprimidos ou ansiosos. Então muita gente vem até a mim e diz: Lua, eu quero manifestar, mas a minha realidade ela não permite. E especialmente se você ainda está vivendo o trauma, se você está ainda num espaço em que você não se sente seguro, num bairro em que você não se sente seguro, cultivar a paz é fundamental. Primeiro, a paz do seu corpo. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você puder se retirar de uma situação ruim para que você tenha paz, o máximo que você conseguir, faça isso. Então, muitas vezes significa o quê? Quando você está numa casa na qual a sua família briga muito, na qual você tem pais que brigam o tempo todo, ou você tem um cônjuge que fica ali em cima de você, é se retirar do espaço o máximo que você puder, mesmo que, por exemplo, você não consiga se mudar 100%, você se retira por horas do dia e se coloca no outro ambiente que seja mais favorável para aquilo. Então, vamos supor, você começa a realmente frequentar uma igreja ou um templo ou algum grupo que lhe traga paz. Veja bem, eu não sou contra frequentar a igreja, porque muitas vezes, a depender de onde você mora, é o único espaço de paz que você tem, no qual você encontra uma comunidade. Está tudo bem. Às vezes, bate aquela vontade de virar freira. Às vezes, bate aquela vontade de virar monge. Sair pelas colinas, parar de viver em sociedade e virar um eremita, por exemplo, certo? E isso faz parte, deixa eu te falar, esse é o jogo do caos. Por que o caos é tão legal?
Porque você não precisa se prender a nada. Se hoje te bater vontade de ser freira, porque você acha que nesse momento você precisa se focar em algo que vai te fazer celibata, que vai te descentralizar os homens, pelo menos os homens ao seu redor, que vai te trazer um propósito, que vai te trazer uma comunidade, onde você vai ter um espaço para dormir. Vai, querida, vai, querida. E no fundo, você ainda continua sendo bruxona maravilhosa. Se você precisa virar monge por algum tempo, se esconder, fazer caridade, ficar meditando o dia inteiro para meio que se despir um pouco do peso da sociedade, vai ser monge. Vai ser monge, vai, busca uma comunidade para você conseguir se recentralizar, para você conseguir meio que dar um equilíbrio a si mesma. E muitas vezes isso, por isso que muita gente pula de iniciação para iniciação, e isso é bem caótico, tá? Quem faz isso já é magista do caos. Por quê? O que a pessoa está buscando é esse reset. E quando você se inicia num outro lugar, você conhece uma nova comunidade, um novo propósito, você tem aquele sonho, aqueles olhos brilhando de novo propósito, você se sente o quê? Cheio com a graça divina daquela comunidade, daquele propósito. Só que depois de um tempo, aquela graça começa a meio que se esvaziar e aquele propósito começa a se esvaziar porque você percebe que aquela comunidade não é perfeita. Ninguém é perfeito, certo? Mas eu sou a favor, sim, da gente experimentar, experienciar, da gente ir a lugares novos, da gente fazer esse reset de vez em quando, é o que a vida nos pede. Porque justamente como eu falei a vocês, a vida muitas vezes pode ser mais difícil do que a gente gosta de admitir. E às vezes uma comunidade vai ser o ideal para te recolher. Mas Lua, eu não consigo ter uma comunidade. Então seja você a pessoa que você gostaria que te acolhesse. O seu eu superior, o seu Deus-mente, que a gente pode simplesmente chamar de Deus, ama você incondicionalmente. E isso não é papo de, ai, Jesus te ama. Por que a gente fala Jesus te ama? Porque Jesus representa a consciência crística que está conectada ao seu eu superior, que entende que é Deus, que entende que é parte de Deus. Então ele fala, eu sou filho do Pai, eu sou filho de Deus, e é isso. Você também é filho, filha de Deus, você é filho, filha do seu eu superior. Então se imagine na sua melhor versão, como se a sua melhor versão, a mais poderosa, a mais cósmica, a que deu origem a toda a sua realidade, pudesse te olhar agora com calma, com empatia, com amor, e essa sua versão fosse aquilo que mais te ama. Porque eu tenho certeza que tem um pedaço em você que realmente se ama incondicionalmente, porque é você. Porque esse ser passou a vida inteira com você, sofreu tudo que você sofreu, passou por todas as fases hormonais que você passou, todos os problemas, entende o seu ponto de vista, porque é você. Só você sabe o que você sofreu. Só você sabe, porque muitas vezes você fez uma escolha que ninguém mais entende. Uma escolha que muitas vezes muitos questionaram. Muitas vezes muitos criticaram. Mas você fez essa escolha porque era o que você tinha naquele momento. Era o que você sabia naquele momento. E muitas vezes um conjunto de emoções, um conjunto de respostas a traumas, um conjunto de percepções, eles te pressionaram para que você agisse de certo modo
que caso você estivesse com uma mente mais limpa, uma vibração mais elevada, você não iria agir daquele modo, você iria agir buscando a paz. E o que eu digo para você é: busque a sua paz interior. E muitas vezes isso significa, sim, limitar as nossas interações com aqueles que querem nos roubar a paz. Por que na Igreja Católica, quando o padre termina a missa, fala que a paz de Cristo esteja com você? Isso virou uma fala automática, uma fala que as pessoas, elas não entendem. Por que ele faz isso? Porque a paz de Cristo, a verdadeira paz de Cristo, ela é aquela que faz com que a sua manifestação se torne realidade. É aquela que eleva a sua vibração. Quando a gente tem paz interior, nós estamos alinhados com o nosso verdadeiro eu. Estamos alinhados com Deus. E quando estamos alinhados com Deus, não importa de onde você veio, não importa o seu caminho religioso, a sua forma de espiritualidade, aqui nós falamos para todas as espiritualidades. Porque a magia do caos ela é aberta para todas. Não importa, o que importa é que você esteja alinhado. É que você entenda qual é o seu propósito. E tudo bem, é uma caminhada. Não é de dia para noite que você vai... Este é o meu propósito. É para isso que eu estou aqui. Muitas vezes a gente precisa escolher um propósito antes de achar o verdadeiro propósito. E nessa escolha de propósito, algo que nos incomoda, algo que está faltando ao nosso entorno. Às vezes você passa por uma praça e acha aquela praça feia. Que tal pegar essa praça como um projeto para você? Que tal pegar algo que te incomoda e, em vez de reclamar sobre aquilo, tentar mudar aquilo, tentar mudar sua perspectiva sobre aquilo, tentar fazer algo sobre aquilo? Eu vejo muitas pessoas que são reclamantes de sofá, que são revolucionários de sofá e que ficam, na verdade, apenas se focando e vibrando no problema e não na solução. Vamos vibrar nas soluções, vamos trazer soluções para tais problemas. Não é que você tenha que pegar todo o peso do mundo e se colocar nas costas. Você está na sua versão encarnada. Se você fosse Deus Todo-Poderoso, você não precisaria estar assistindo este vídeo. Então não faz a menor noção você querer pegar o peso do mundo e sentir a dor do peso do mundo. O que é isso? É quando a sua empatia, na verdade, já ultrapassou o que é bom, que é uma pessoa empática, e agora está te adoecendo. Não, pegue uma missão, algo que você realmente possa se dedicar àquela missão e comece a dar um propósito à sua vida, porque isso aumenta a sua vibração. Por isso que muitas religiões falam sobre a caridade, porque a caridade aumenta a vibração. Mas isso é quando você faz algo que está alinhado com o que você realmente acredita, e não porque você quer um tijolinho no céu. A caridade ela é melhor feita quando você está dando de coração. Quando aquilo se transforma em parte da sua missão. E não só mais uma tarefa do dia a dia que você precisa fazer no seu dia. E a melhor caridade é aquela ainda que realmente empodera a outra pessoa. Ou seja, não é aquela que deixa a pessoa aprisionada em ficar pedindo, mas aquela que a pessoa realmente consegue, com aquilo que você oferece. Por exemplo, às vezes você ensina uma habilidade para alguém de graça e com esse ensinamento aquela pessoa consegue começar um novo ofício. Não estou falando que as outras caridades não servem tanto, mas estou falando que o melhor tipo é aquele que realmente libera a pessoa para ela caminhar com os seus próprios pés.
Mas a gente sabe que existe um período de transição, quando você sai de um lugar horrível, obscuro, e precisa de um período até você conseguir realmente caminhar novamente com os seus próprios pés. E para mim, o que eu me dedico é violência contra a mulher. Eu quero exterminar a violência contra a mulher. Paz nos lares. Como que vamos vibrar com alta vibração se o nosso lar não tem paz? Isso não faz sentido algum. Então eu me dedico à causa da mulher e cada um vai se dedicar a alguma coisa para trazer um pouco de equilíbrio no mundo. Outra questão também é diminuir o barulho. Que barulho? O barulho das notícias, o barulho da ruindade, o barulho das fofocas, o barulho daquilo que te faz focar no que é ruim e detestável desse mundo. Então, muitas vezes, quando eu tô muito na negatividade, seja lá por qualquer motivo, porque as pessoas, elas realmente fazem de tudo para te tirar do eixo, eu vou ouvir os meus subliminais. Perdão que, ó, tem gente que não gosta que eu falo, eu sei. Começa a querer fechar minha garganta. Começam a querer fechar minha garganta. Então, você precisa do quê? Melhorar sua defesa espiritual. Do mesmo modo que quando começa a aparecer um pouco de gripe, eu já vou tomar meu chazinho, meu chá verde, eu já vou comprar aquela balinha de limão com mel, já vou cuidando da imunidade. E muitas vezes a gente precisa cuidar da imunidade espiritual. Realmente, evitando, filtrando a notícia. Ou seja, não é para ser alienado, mas é para não permitir que aquilo acabe com o seu dia. Então, limite a notícia para, por exemplo, não pegue seu telefone antes de dormir. Porque antes de dormir adoram enviar uma notícia, adoram falar uma coisa e aquilo pode terminar, acabar com o seu sono. E é muito importante que você descanse, realmente descanse. E a gente descansa melhor quando a gente se sente a salvo, protegida. Quando você entende que a proteção com os seus deuses, os seus guias, o seu time espiritual está a seu favor, está lutando por você, está lutando com você, aumente a sua proteção espiritual. A gente pode fazer isso ouvindo sublíminos, os hipersigilos, fazendo banimentos, fazendo cânticos, colocando música de alto astral na nossa casa, fazendo todo o nosso protocolo de proteção e de segurança, para a gente aumentar ainda mais a nossa vibração. Então, tudo é sobre isso. E quando a gente também está cercado de amigos e familiares que trazem soluções e não problemas. Se você é a pessoa que tem que resolver o problema de todo mundo, então você está no círculo errado. Se você é a única pessoa que tem razão, racionalidade na sua cabeça, então você está no ciclo errado. Se você é a única pessoa que está sóbria do seu ciclo está errado. Então a gente tem que buscar aquelas pessoas que vão nos puxar realmente para algo melhor e não para algo pior. Se as pessoas não respeitam seu limite, por exemplo, você diz, eu não quero beber, e elas ficam puxando álcool para você, você tá no ciclo errado, porque elas não estão respeitando quem você é e os seus valores. Então, saiba os seus valores, saiba por que você toma tal atitude, saiba por que você quer fazer tal coisa e não permita que outras pessoas queiram te tirar do eixo, do seu valor, da sua verdade, daquilo que você acredita. Isso é você ter uma consistência. Isso é você ter uma espinha. Isso é você ser uma pessoa que sabe quem realmente é. Então, eu tenho evitado o que
quer me deixar para baixo. E eu tenho me focado no que me eleva. Como eu disse previamente, nem sempre é possível, porque as pessoas ao seu redor fazem de tudo para testar você. Tudo que elas puderem, elas vão fazer para testar você. Então, uma maneira de se autocontrolar é meditar, ouvir subliminais, fazer seus exercícios físicos, se focar em você. Você não pode controlar o que o outro faz ou vai deixar de fazer. Controle você. E aí sua magia vai acertar o alvo. Você sempre vai conseguir acertar o alvo. Você sempre vai conseguir manifestar o impossível, porque você está controlando você. Você está acalmando as suas águas interiores e não está se deixando levar pelas águas exteriores. Você não está tendo medo do que os outros podem causar a você, porque você sabe que você é suficiente. Você sabe que você dá conta de se elevar. Você sabe que você dá conta de ser uma pessoa melhor. Você sabe que você dá conta do seu dia a dia. Foque-se na sua independência emocional. E aí ninguém poderá fazer turbulências na sua vida. Porque não importa, eles querem ficar na lama, não se rebaixe, não se suje de lama. E muita gente com síndrome de salvadora vai fazer exatamente isso, vai querer se sujar. Isso não é bom. E eu não quero ser moralista aqui, porque não é sobre moral, não é sobre o que a sociedade fala ou deixa de falar para você, sobre o que pode e o que não pode. Mas eu percebi no meu dia a dia, realmente, que as pessoas que se deixam levar por vícios em substância, vícios em pornografia, vícios em qualquer que seja a questão, as pessoas que não têm equilíbrio e olha, vou te falar, elas se dão muitas desculpas e elas vão querer te puxar para esses caminhos com essas desculpas. Então, o vício do álcool, ele nunca vem, é viciante, você vai acabar com a sua vida e vai terminar na sarjeta praticamente sendo um morador de rua. Não, nunca vem assim. Sempre vem, bebe mais porque você vai se soltar. Alegria, 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 alegria. E você vai na alegria, na alegria, na alegria, pra querer o quê? Pra querer adormecer a sua vida que você detesta. Então você detesta seu trabalho, você detesta tudo na sua vida. Então é mais fácil adormecer com o uso excessivo de álcool. A mesma coisa é com o uso excessivo de sexo. Então você não tem uma conexão real, ou você não consegue se abrir de fato, você não consegue amar de fato, você não consegue sentir desejo de fato. Então você vai pelo caminho mais fácil, que é o caminho da pornografia. E quando você vê, você está viciado aquilo ali, porque é muito fácil. Você não tem que provar nada para ninguém, você não tem que satisfazer ninguém, você se satisfaz e é isso, já era, você já enfim, já fez o que tinha que fazer. Então nunca vem como isso vai te deixar disfuncional, isso na verdade tira o seu prazer, isso na verdade escraviza as pessoas. Não, nunca vem como isso, vem sempre como não é nada demais, é só se satisfazer, não é nada demais. Não seja moralista, não seja contra. Então, não é questão de ser contra nada, óbvio, eu não vou falar proíbam o álcool, já foi comprovado que isso não resolve nada. Eu estou falando aqui de moderação, que é algo que muitas vezes não existe mais na sociedade, que é a sociedade do consumo. A sociedade de você ter que ficar consumindo o tempo todo, então você não consegue assistir um episódio de série, você tem que assistir a série inteira. Você não consegue comer um pedaço de bolo, você tem que comer o bolo inteiro. Não consegue muitas vezes assistir, sei lá, se conectar com alguém sexualmente, você tem que pegar até a inteligência artificial
Então você vê muito esse discurso hoje de pessoas que preferem se relacionar com inteligência artificial porque a inteligência vai falar exatamente o que ela quer ouvir. Então, hoje em dia, não é que eu sou contra a inteligência, depois de tudo o que ocorreu e depois de tudo que eu vi, não é que eu seja contra, não. É uma excelente ferramenta, mas eu não uso para satisfazer a minha questão social. Eu quase caí nesse buraco de que, porque a inteligência artificial fala muitas línguas, entende de filosofia, entende sobre muitas coisas, eu quase caí nesse buraco de usar como um lugar para buscar um conforto, uma amizade. Hoje em dia eu só uso para coisas pontuais, para pesquisas, para ver questões de pesquisa. Então, eu diminuí a frequência de uso de inteligência artificial, eu diminuí, enfim, não fico conversando, a não ser que seja para praticar realmente a língua, eu não fico conversando como se fosse meu amigo, porque eu não quero substituir a conexão real com o humano, não quero perder isso, afinal eu vim aqui para viver isso. Eu não quero perder a conexão real por coisas que sejam completamente artificiais. De novo, eu não sou contra robô, eu não sou contra álcool, eu não sou contra sei lá o que, entendeu? Não, cada um, só que eu vejo as pessoas se perderem completamente. Eu vejo muitas pessoas completamente se perderem, se tornarem extremamente antissociais, se perderem pro álcool, enfim, perdi um amigo para as drogas. Então, nesse mesmo discurso a quimiognose vai abrir sua mente. De novo, nunca as drogas vão matar você de overdose. Nunca é assim. Nunca ninguém vai oferecer nada para você falando, é perigo você não voltar mais ou você morrer por uma dosagem errada. Não, é sempre, não vai dar nada, vai abrir tua mente, você vai encontrar com a deusa tal, você vai ver a coisa tal. Então, quem quer realmente fazer o trabalho de ficar horas e horas meditando? Quem quer fazer realmente o trabalho de viagem astral sem precisar ficar usando coisas? Quem quer fazer o trabalho com os oneiros para ver realmente através da sua própria percepção? Não, é a minoria. A maioria vai querer fazer alguma coisa com alguma erva, com alguma substância, e quando verem muitas vezes o que era uma a cada seis meses, passa a ser um a cada um mês e depois passa a ser todo final de semana e a pessoa não admite que tem um problema. Não admite que tem um problema. Então, eu vejo isso acontecer, pessoas ao meu redor, como disse, o Nick Raider da banda Chaotix, ele faleceu por isso. Faleceu por isso. Por uso absurdo de drogas. Então, veja que eu não tenho como vir aqui e falar para vocês totalmente libera, sem mostrar também o outro lado, porque eu vi os dois lados. E quando você realmente está numa vibração maior, você não precisa disso. Você não precisa de uma quimiognose se você consegue entrar em gnose por si mesmo. Você não precisa ficar viciado em pornografia se você consegue dar prazer para si mesmo sem o uso externo dessas forças e se você tem conexão com alguém. Você não precisa buscar inteligência artificial se você tem realmente um grupo na sua vida, de fato, que supre essas necessidades emocionais. Então perceba que o meu discurso hoje é sobre a alta vibração e a responsabilidade. O mundo não vai parar e ser perfeito para que você vibre alto. É a sua responsabilidade buscar nas pequenas coisas do dia a dia, nas escolhas que você faz, ser a sua melhor versão. Não é que o seu Deus está te julgando. Não é que o seu Deus vai te botar no inferno. A depender do seu estilo de vida, você já está no inferno. Talvez você nem perceba isso. Mas pelos frutos que você colhe, isto já é o inferno. Por você o tempo todo receber
os mesmos resultados, se você não mudar, a sua vida não vai mudar. A sua vida ela é um reflexo do seu eu interior. O seu eu interior, quando você se cuida de fato, é quando você melhora a sua aparência. Quando você se ama de fato, você percebe que as outras pessoas começam a se abrir mais para você. Quando você, às vezes, busca o caminho mais difícil, que é o caminho de ser um pouco mais saudável, um pouco mais equilibrado, um pouco mais nutritivo, você percebe que você fica menos doente. Você realmente, a vida é mais fácil. Então, em vez de romantizar a vida ser ruim, a vida ser miserável, a vida ser difícil, por aquilo que você consome. Não tô falando só de comida, tô falando de mídia, tô falando de tudo aquilo que você vê, enxerga, fala e ouve. Romantize a alta vibração. Passe a romantizar as melhores coisas da vida. As coisas mais finas, mais belas, que vão realmente nutrir o seu espírito, nutrir a sua alma, preencher o seu vazio. E não aquelas que vão te auxiliar a cair cada vez mais no buraco. É possível acordar antes que seja tarde demais e manifestar com reprogramação mental. E eu definitivamente posso te ajudar nisso. Eu posso te ajudar nisso com consultas, eu posso te ajudar com rituais, eu posso te ajudar com os meus subliminals, eu posso fazer um subliminal só para você, eu posso ajudar com o servidor, eu posso ajudar. Então entre em contato comigo, vou deixar na descrição desse vídeo, assista os meus outros vídeos no meu canal, e à medida que eu estou evoluindo, você vai acompanhar minha evolução também. Então, muitas vezes, em 2000 e não sei quantas bolinhas você falou tal coisa. Mudou de opinião? Mudei. A gente muda de opinião sobre quimiognose quando a gente vê uma pessoa morrer por causa disso. A gente muda a nossa opinião sobre álcool quando a gente vê um alcoólatra. A gente muda a opinião sobre comer demais quando a gente fica obesa e a gente percebe que a saúde declina. Então, mudei muito de opinião. Isso se reflete na minha aparência. Isso se reflete no meu dia a dia, nas minhas escolhas atuais. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.